é com muita alegria que vamos dar continuidade ao estudo do livro Nosso Lar. Com a alma com bastante gratidão por estarmos aqui, né, com muita boa vontade, todos nós estudando, buscando nos aperfeiçoarmos em termos de conhecimento e assim contribuindo para o progresso, porque vamos limitando nossos equívocos ainda e os nossos desequilíbrios. Assim a gente melhora a atmosfera do nosso planeta. Espero que todos estejam bem, com bastante fé, com bastante confiança, que isso tudo vai passar. Então nós vamos dar início pelo capítulo 23, né? Foi o que nós começaremos aqui, daríamos prosseguimento. Esse capítulo chama-se Saber Ouvir. É interessante que só esse título já traz para nós um profundo ensinamento, porque eu também cometo esse equívoco e muitos de nós cometemos, né? A gente quer sempre impor mais a nossa opinião, falar o que pensa, nos colocarmos e muitas vezes a gente esquece que temos que saber ouvir. Então o André Luiz, ele vai começar esse capítulo falando muito sobre a natureza, né? Ele vai descrevendo pra gente todo o seu esplendor, a natureza lá vista pelo prisma do mundo espiritual. Então ele se encanta com a beleza do luar. Fica uma coisa até um pouco idílica, né? Romântica. Porque ele descreve pra gente que esse luar incide sobre as flores belas e perfumadas do jardim da casa de Lísias, lá da casa de Dona Laura, onde ele está sendo hóspede. E ele sente uma inefável sensação de paz observando isso. E nós, sempre que a gente está num lugar mais aprazível, um lugar ligado à natureza, a gente sente essa energia benéfica, a gente apazigua os nossos sentidos e realmente buscamos sempre revigorar as nossas energias através da natureza. Então a gente tem como referência aí, quando ele fala da lua, né, sobre o reflexo do luar, tem uma passagem aqui, nesse livrinho, né, do Emmanuel e do Chico, A Caminho da Luz, no capítulo 1, logo no iniciozinho, que Emmanuel vai trazer pra gente assim, que a lua seria a âncora do equilíbrio terrestre, o manancial de forças ordenadas da estabilidade planetária, e o seu suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. Se a gente parar para pensar um pouquinho esse lance da lua, né? E desde os antigos, né, se falava que a lua ela exercia influência, exerce, né, como se fala ainda, muitas pessoas, até na gestação, né? Tantas luas e o movimento da Terra, a Lua acompanhando na órbita toda esse magnetismo, né? Então é uma coisa realmente bem científica e que tem um papel muito grande na formação do nosso planeta. Continuando, diante de um aparelho radiofônico, busca saber se em nosso lar se recebe notícias da Terra, para saber dos familiares e do que se passa por lá. O André tem essa curiosidade. O filho da Dona Laura esclarece, quer dizer, o Lísias, esclarece que nos círculos terrestres o homem esquece de cultivar a fraternidade com a família universal, exercendo a solidariedade somente com aqueles que considera seus. Isso é uma visão egoísta, egocêntrica. É claro que temos uma maior responsabilidade com aqueles entes que estão na nossa família consanguínea,
por termos, né, algumas arestas a acertar, termos responsabilidade de exemplificar, de aconselhar aqueles que estão sob a nossa tutela. Mas nós temos responsabilidade e devemos ter amor, solidariedade, fraternidade por todos, porque a nossa família realmente é a família universal. E isso a gente pode ver lá como referência no Evangelho. Lísias lembra que nos primórdios de nosso lar, quer dizer, no início, na fundação da colônia, seus moradores viviam em constante intercâmbio radiofônico com a parentela terrena, sempre se comunicando, né, através do desdobramento pelo sono, através das intuições, né, da sensibilidade, procurando saber como estava acontecendo, como estava passando, e todos viviam nervosos, ansiosos. Há 2 séculos, a governadoria foi compelida a mudar a situação. Que a verdade é essa. Nós viemos, estamos aqui na Terra, nós temos, né, os nossos entes amados. Chegou o momento do nosso desencarne, nós partimos para outra pátria, né, para a verdadeira pátria, que é a espiritual. E é claro que a gente tem que estar sempre emitindo, tanto daqui para lá quanto de lá para cá, bons pensamentos, energizantes, de força, de amor, de carinho, de sustentação, mas um plano não pode estar interferindo no outro. Nossa missão se concluiu da melhor maneira que pudemos desenvolvê-la. Vamos tocar a nossa vida no mundo espiritual, buscando progredir, crescer, vibrar pelo bem dos que ficaram, e a mesma coisa quem ficou. Continuar a sua vida com bons pensamentos pelo aquele que partiu, alimentando na sua alma a gratidão por ter convivido com o seu ente querido durante um tempo, mas um não pode estar interceptando a vida do outro, porque só vai decorrer daí muito prejuízo para ambas as partes. Então, as notícias das dificuldades em que viviam os afeiçoados da terra e dos desastres coletivos geravam na colônia verdadeiras calamidades públicas, comparando-se nosso lar a um departamento do umbral em vez de local de refazimento e instrução. Então, o governador proibiu que se tivesse notícias radiofônicas dos encarnados. Quer dizer, quantas vezes aqui, enquanto estamos no caminho, acontece alguma coisa com um ente querido nosso que nós não podemos fazer nada, mesmo estando no mesmo, né, no mesmo caminho da Terra, ainda com a vestimenta corpórea. Não podemos, temos que deixar que as coisas rodem. Nós podemos ajudar, estarmos ao lado, mas também está lá no Evangelho. Ninguém carrega a cruz de ninguém, né? Eu não gosto muito de falar cruz, que eu acho uma coisa que lembra suplício de Jesus, mas cruz que eu digo na sua labuta, o seu sofrimento, o seu caminho evolutivo. Cada um tem que levar as suas correntes, arrastar as suas correntes. A gente pode amparar para que minimize, mas cada um com seu cada um. Aí nós temos aqui como referência no Livro dos Espíritos, nosso companheiro de sempre, na pergunta 289, nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a que são afeiçoados. É uma graça concedida aos bons espíritos e o lhes virem ao encontro dos que amam, mas desde o momento que com responsabilidade, com discernimento, sabendo que cada um está em esferas diferentes e que tudo tem que seguir o seu rumo. Na pergunta 290, Kardec pergunta: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende, né? Isso da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Tudo vai depender se estiverem na mesma faixa vibratória. Continuando no capítulo,
O intercâmbio com os encarnados deve ser no sentido de ajudá-los. Se não pudermos ajudá-los, que nos isentemos dessa medida. Mas o espírito deve se preparar sentimentalmente para auxiliar com justiça e equilíbrio a quem ama, pois a maioria dos irmãos terrestres flutua nas ondas dos interesses materiais, favorecendo a que o desencarnado caia nas malhas das vibrações inferiores. Conclui que o habitante de nosso lar, quando tem vontade de visitar um ser querido, imerecendo, olha só, tanto isso, e desencarnar na erraticidade lá na colônia, ou nós aqui também, para termos notícia, para sermos amparados com o amor dos que nos precederam, nós temos que merecer. E se isso for oportuno, quer dizer, se trouxer algum benefício para alguma das partes, é contemplado com essa visita, já que o superior pode descer ao inferior. Deve-se observar, no entanto, a regra que exige que saibamos falar e ouvir, para não perturbar e também não cair em perturbação. Lições interessantíssimas para nós. Nós temos aí como reflexão, o saber ouvir e o saber falar, para aprender a selecionar. Nós temos que aprender a selecionar o que ouvimos e o que falamos, para que sejam só coisas edificantes, coisas que vão nos trazer benefícios. Tenho também como referência que nesse livrinho, que esse livrinho aqui é interessante, ele é de antes de Memórias de um Suicida, A Vida Além do Véu, e ele descreve a vida na colônia espiritual. Nós podemos até dizer assim, primeiro foi esse livro, depois Memórias de um Suicida, depois Nosso Lar. Então, nesse livro tem uma passagem que diz que o mundo espiritual é a terra aperfeiçoada. Tem montes, rios, belas florestas e muitas casas. E os seres continuam trabalhando, construindo e regulando tudo para os que ainda durante algum tempo têm que continuar na sua luta na Terra, para um dia, se assim for permitido, todos estarem unidos, reunidos de novo para continuar o seu caminho evolutivo. Então é interessante que esse livro, escrito por um reverendo, traga tantas confirmações de tudo aquilo que André Luiz passa para nós. Por isso que é interessante que a gente esteja sempre trazendo essas referências. Muito obrigado, meus amores. Fiquem com Deus e com muita paz em seus corações.